Olá, pessoal! Mais uma aula aí gravada para vocês. Essa aula agora eu vou terminar a parte de sistema digestório que a gente não conseguiu terminar na aula, não é mesmo? E como a gente não vai ter mais uma oportunidade para terminar, eu preferi também deixar essa parte gravada para vocês. Lembrando, pessoal, que essas aulas gravadas não deixam de ser menos importantes. Todas elas são importantes. É um conteúdo a mais para vocês estudarem, cai em atividade avaliativa e serve como base aí para muitas outras disciplinas de vocês, tá bem? Então, não deixem de assistir a aula, não deixem de anotar suas dúvidas. E se tiver dúvida, a gente tira na última aula que a gente vai ter, ou vocês enviam para mim por e-mail ou pelo chat, tá? Lá do AVA, tá bem? Mas não deixem de estudar, tá bem? Depois vocês vão falar que, ai, foi mal dado, ai, não teve jeito. Pelo amor de Deus, hein? Não vão falar isso, tá bom? Estou deixando aqui à disposição e o meu contato também à disposição. Bom, a gente estudou sistema digestório aí, né? Toda a parte da boca, da língua, dente, esôfago, estômago, né? Estudamos a digestão dos ruminantes, a digestão dos carnívoros, como que acontece, né? Os vários estômagos, né? Os vários compartimentos digestórios aí dos ruminantes, como é que acontece a equitação e a ruminação, tá? E agora a gente vai entrar na porção final aí do intestino, né? E antes eu gostaria só de mostrar para vocês uma foto do omento. O que é o omento, né? O omento, pessoal, ele é esse tecido conjuntivo aqui que recobre as vísceras abdominais, tá? Muito importante no sistema digestório porque ele promove a lumbrificação das vísceras, ele promove a absorção de líquidos e ele promove também uma defesa imunológica. Então, quando a gente tem uma agressão nessa região abdominal, por exemplo, uma peritonite, que seria uma infecção do peritônio, né? Ele é o que vai tentar proteger as vísceras contra essas agressões. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer cirurgias na região abdominal, a gente tira o omento para a gente conseguir alcançar as vísceras, tá? Ele fica aí protegendo realmente essa região das vísceras. Então, a gente desloca o omento e depois recobre com o omento novamente. Tá? Além disso, é importante falar dessa absorção de fármacos, de líquidos, na verdade, né? A gente pode muitas vezes colocar fármacos para serem absorvidos por essa região do omento, tá? Porque ele tem essa capacidade de absorver os líquidos, tá bem? Esse, então, é o aumento maior. Na região do intestino, pessoal, nós temos aí, né, iniciando aí a parte do intestino, a gente tem o esfíncter do piloro, tá, que fica lá no final do estômago, e aí começa o intestino, que vai desde o piloro até o ânus, tá? Sendo que o intestino delgado, pessoal, vai do piloro ao seco, tá? E o intestino grosso, que é esse IG, vai do seco ao ânus. Então, tanto o intestino delgado como o intestino grosso, ele tem 3 partes, né? Então, o intestino delgado tem o duodeno, o jejúnio e o íleo, e o intestino grosso, seco, cólon e reto, tá certo? O comprimento é variado, logicamente, tá? E também, pessoal, o comprimento depende do hábito alimentar de cada espécie, tá? Então, assim, em animais que possuem hábitos mais de alimento carnívoro, né? Aqueles que são carnívoros, o comprimento do intestino ele é mais curto, tá? Comparativamente àqueles que têm hábitos como os equinos, né? Ou mesmo os ruminantes, que não são carnívoros, que se alimentam mais de plantas, mais de folhas, tá? Que mais que eu preciso falar para vocês? Com a morte, né, nesse intestino também tem bactérias, então com a morte do animal, com o óbito do animal, muitas vezes essas regiões elas se dilatam bastante, tá? E produzem bastante gases também, tá bem? A gente pode comparar aí o tamanho dos intestinos aí, né? Que os herbívoros, eles possuem um intestino 5 vezes maior muitas vezes, tá? Sendo que do equino 20 a 25 vezes maior do que o dos ruminantes.
Lembra que eu falei para vocês que o seco, por exemplo, no equino era bem importante, né? Sendo que nas outras espécies, às vezes, não tão importante assim? Justamente porque a fermentação na região do intestino dos equinos é maior, né? Já que ele não possui aqueles 4 estômagos que os bovinos têm. A vascularização, né? A artéria mesentérica cranial e caudal é a que faz a irrigação do duodeno, é a artéria celíaca. A artéria venosa é ótima, né? Em relação às veias, a gente tem as veias mesentéricas cranial e caudal, veia esplênica e principalmente a veia porta, tá? A veia porta, ela se comunica do intestino para o fígado. Então, ele leva diretamente todos os nutrientes absorvidos vão pela veia porta para o intestino, tá bem? Possui inervação simpática e parasimpática, sendo que a parasimpática é a que mais estimula o funcionamento gástrico-intestinal, né? Ela que promove a digestão mesmo, tá? E possui complexo de gânglios intramurais, tá? Que é o plexo do Meissner e o plexo do Auerbach. Ai, vocês que me conhecem. O duodeno relativamente curto, tá? Ixi, ficou sobreposto aí, me desculpa. O duodeno é relativamente curto e fixo na posição cranial, depois do estômago, tá? Relaciona-se tanto com o estômago, quanto com o fígado, quanto com o pâncreas. Depois, quando a gente for falar de fígado e pâncreas, eu vou mostrar essa comunicação para vocês, tá? É sustentado pelo mesoduodeno, que é aquelas tecidos conjuntivos que a gente vê lá no sistema reprodutivo, que liga, que posiciona, né, o sistema, o corno e o corpo uterino e o ovário, que mantém esses órgãos na posição anatômica. Aqui no intestino eu tenho o mesoduodeno, que mantém o duodeno na sua posição anatômica, tá? E possui prega duodenocólica, que a gente chama também de flexuras duodenais, tá? Então, se você vê aqui o número 2, se você conseguir ver aqui o número 2, ela saiu de lugar. Mas se você conseguir ver aqui o número 2 e principalmente o número 3, é onde a gente tem o duodeno, tá bem? A flexura duodenal é essa região aqui. E a prega duodenal, que ficou feio aqui, é essa região mais afastada aqui, tá? É essa região mais afastada aqui. Não sei se vocês conseguem ver. O jejuno, pessoal, é a porção média do intestino delgado, tá? Menos fixo na posição, sustentado pelo mesojejuno também. Então, o jejuno é esse número 4, indo para o 5 aqui, tá? Ele é sustentado pelo mesojejuno, tá bem? Rico em vilosidades intestinais e nódulos linfáticos. Já no jejuno, pessoal, a gente começa a já não ter mais tanto processo digestório. A gente ainda tem bastante absorção, tá? Mas ainda não tem mais aquela digestão que a gente nota lá no estômago e também no duodeno. Eu vou falar quando eu for falar de fígado e pâncreas para vocês, tá? Então, aqui tá demonstrando, só que a figura desconfigurou, vai ficar feio. Nós temos aí o íleo, tá? Que é a porção final do intestino delgado, logo antes do colo. Então, o íleo já é esse número 7, tá? Então, aqui eu tenho o duodeno, aqui eu tenho já o jejuno, e aqui entrando no número 7 eu tenho o íleo, tá? Logo antes do cólon, sustentado pelo mesoíleo. Então, esse mesentério que a gente chama, que são essas pregas, né, que é essa prega, existem vários nomes. Então, mesoduodenal, mesojejuno e mesoíleo, tá? São essas pregas que ligam especificamente cada parte aí do sistema do intestino. Bom, o intestino delgado, pessoal, como eu falei para vocês, ele é muito responsável por absorver os nutrientes resultantes aí da digestão,
tá? Ele tem aí mucosa, submucosa, muscular e serosa, então é uma camada bem espessa, e essas vilosidades que a gente nota são vilosidades bastante irrigadas, que elas são responsáveis por captar os nutrientes, por absorver os nutrientes da digestão, a água também, e levar até o sistema porta. Tá? Então, no intestino delgado eu tenho produção enzimática, principalmente na região do duodeno, eu tenho suco entérico formado de sais, água e muco, eu tenho secretina, tá? Que que estimula a secreção de bicarbonato de sódio no pâncreas. Então, quando eu tenho a presença do alimento, né, vindo aí para o intestino, o organismo libera essa secretina, que é um hormônio. Essa secretina estimula o pâncreas a liberar bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, pessoal, presta atenção que isso é importante, tá? Esse bicarbonato de sódio, ele vai ser responsável por fazer uma solução tampão em relação ao ácido clorídrico, que vem lá do estômago. Tá? Então, os ácidos vindos da digestão química, das reações químicas lá do estômago, eles sofrem um tamponamento por conta da presença desse bicarbonato, tá? Então, isso decorre da produção da secretina, que é um dos hormônios aí produzidos. A gente tem também a colicistocininas, que estimula a produção de ácido clorídrico e estimula a motilidade do estômago. Então, a própria colicistocininas são importantes para estimular o estômago a produzir ácido clorídrico. Veja bem, tá? Além disso, nessa região acontece a absorção dos aminoácidos e dos lipídios, tá? No intestino delgado, tá bem? O fígado agora, pessoal, maior glândula, tá? É a maior glândula existente no corpo. Ela tem ações endócrinas e exócrinas, tem uma consistência firme, tá? Friável, tá? O que seria uma consistência friável? Quando você movimenta muito o órgão, né? Alguém já comprou fígado aí no açougue para mexer no fígado, né? Ele é bem diferente do músculo, por exemplo, né? Então, ele tem uma consistência sensível, friável, que se quebra fácil, tá? Ele faz aí limitações com o diafragma, com o esôfago e com a massa intestinal. Então, ele tem aí depressões, né, no seu formato, de acordo com os órgãos que ele está relacionado, tá? Sendo que a maior parte dele fica do lado direito do animal, tá? Sendo que a maior parte dele fica do lado direito, tá bem? E no jovem, gente, pelo fígado ser um órgão hematopoético, quer dizer, também responsável aí pela dinâmica da produção de hemácias, destruição de hemácias, ele nos jovens ele tem um peso maior, ele tem um volume maior. Bom, a veia porta, né? Como eu falei para vocês, ela é bem importante, tá? Ela também se relaciona com a veia esplênica, a veia mesentérica cranial e a veia mesentérica caudal. Então, ela recebe sangue de todas essas veias. São órgãos ímpares, né? Quer dizer, são órgãos extremamente importantes relacionados aí. Então, aqui do lado direito, né? A gente nota o baço aqui esquematizado. Então, aqui eu tenho a veia esplênica, tá? Eu tenho aqui, no caso, a veia mesentérica cranial irrigando aí a parte do estômago e tem a mesentérica caudal irrigando aí a parte do intestino. Todos eles se desembocam na veia porta, tá? E a veia porta é aquela que leva os nutrientes, aqui tá esquematizada a veia porta, tá? Ela é a que leva os nutrientes até o fígado que vai aí dar destino a esses nutrientes, tá bem? A gente chama de tríade portal a junção do ducto biliar, quer dizer, o que sai da vesícula biliar, junto com a veia porta e a artéria hepática, tá? Isso a gente chama de tríade portal. Os ductos hepáticos, pessoal, são os ductos que captam, né, as secreções produzidas pelo fígado e levam até a vesícula biliar, tá? Então, os sais biliares, né, a bile produzida aí pelos ductos, pelo
tecido hepático, pelos hepatócitos, eles são secretados aí para o interior dos ductos hepáticos que levam essa secreção até a vesícula biliar. Lembrando, né, não sei se eu vou falar mais para frente, mas já dando spoiler se eu for falar, que a vesícula biliar não está presente nos equinos, tá? Os equinos não têm vesícula biliar. Isso não significa que eles não produzam secreção, tá? Eles já desembocam automaticamente lá no intestino delgado, tá bem? Então, aqui esquematicamente, a gente tem o fígado, a gente tem os ductos hepáticos, a gente tem a vesícula, que serve para armazenar a bile, tá? E aqui eu tenho o ducto cístico, que é justamente o que leva dos ductos hepáticos para a vesícula biliar. Aqui eu tenho a porção do ducto colédoco, tá? E aqui aonde o fígado vai desembocar no intestino delgado. Aqui marronzinho tem esquematizado o pâncreas com o seu ducto pancreático. Vocês vão entender por que isso é importante, tá? Esquematizar aqui junto o ducto pancreático. Então, eu tenho os ductos hepáticos, ducto cístico, ducto colédoco, tá? Todos aí formando aí a captação da bile para a digestão. Então, a bile, pessoal, ela é composta por sais biliares, tá? Colesterol, veja bem, colesterol, fosfolipídios e pigmentos biliares, tá? Isso tudo forma a bile que a gente fala tanto, tá? Ela é responsável por emulsificar os componentes gordurosos antes da absorção, quer dizer, o que é emulsificar? Sabe quando a gente faz aquela mistura de detergente com gordura que vira aquela espuma, né? Essa emulsificação é justamente isso, é você permitir com que a gordura fique mais solúvel, mais hidrossolúvel, tá? E assim ela possa ser absorvida, tá bem? Os produtos finais do metabolismo da hemoglobina, por exemplo, também são liberados nessa bile, então ela elimina, né, esses restos do metabolismo da hemoglobina, tá? E subprodutos de determinados fármacos metabolizados. Então, na bile, além desse processo de digestão, ela também funciona como excreção do corpo. Tá? Então, não é só o rim que excreta, tá bem? A bile também faz parte da excreção. E junto aí do fígado, a gente tem o pâncreas. O pâncreas a gente já falou um pouquinho lá no sistema endócrino, né? Pela importância da produção da insulina e do glucágon, né? Agora, o pâncreas, eu vou falar mais da sua porção exócrina, né? Que é a produção do suco pancreático, né? Tem espécies que têm apenas um ducto e tem espécies que têm mais de um ducto, tá? E possuem principalmente 3 enzimas, prestem atenção, 3 enzimas: a amilase, o zimogênio e a lipase, tá? Prestem atenção nisso. O zimogênio, pessoal, são enzimas que a gente chama de pré-enzimas, né? Proenzimas, na verdade. São enzimas inativadas, tá? Principalmente enzimas que vão ajudar na quebra das proteínas, tá? Os zimogênios são as proteases, que a gente chama, só que de forma inativada. Por que isso é importante? Porque se as proteases estiverem ativas dentro do pâncreas, tá? Elas vão começar a digerir as proteínas presentes no pâncreas. Isso vai destruir a membrana, por exemplo, das células, tá? Essa, inclusive, é o mecanismo que a gente desenvolve pancreatite, tá? É quando esses zimogênios, quando essas proteases são ativadas antes de serem excretadas, tá bem? Então, muito importante essas enzimas aí do pâncreas, tá certo? Os ductos, né? Eu tenho ducto pancreático, tá? Que desemboca ali na papila do odenal maior. E eu tenho ductos acessórios, que desembocam nas papilas do odenal menor, tá? Esses ductos acessórios estão presentes principalmente nos cães e nos equinos. Principalmente os equinos, porque eles possuem aí, não possuem, na verdade, vesícula biliar, tá?
O pâncreas, pessoal, toda vez que a gente olha o pâncreas, ele dá a impressão de ter um aspecto nodular, ele parece todo cheio de gominhos, tá? Isso é uma característica importante, macroscopicamente falando, para a gente conseguir, na hora que a gente abre o abdômen do paciente para fazer uma cirurgia, por exemplo, a gente nota lá a diferenciação do pâncreas, porque o pâncreas tem essa sensação nodular que vocês estão vendo aí na imagem. E uma grande diferença anatômica dos ductos biliares pancreáticos, né, entre o cão e gato é isso daí, tá? O ducto biliar no cão, ele tem uma saída diferente do ducto pancreático. E o gato já forma um tipo de Y, eles se fundem, tá? Então, o ducto biliar e o ducto pancreático se fundem e num orifício só, num canal só, tá? Qual que é a importância disso? Se você tem um problema, uma inflamação no ducto biliar do cão, você vai ter um problema apenas no ducto biliar. Agora, se você tiver um problema no ducto biliar do gato, você vai ter um problema tanto no fígado como no pâncreas, porque tanto o ducto biliar vai estar inflamado, como o ducto pancreático também pode inflamar, tá? Isso é o que a gente chama de tríade felina, que é quando você tem uma inflamação tanto do ducto biliar, como do ducto pancreático e também do duodeno, tá? Então, qualquer alteração em duodeno leva à inflamação do ducto biliar e pancreático. Assim como qualquer inflamação no ducto biliar também leva à inflamação dos outros dois e assim por diante, tá? Então, o gato, ele tem muita predisposição a desenvolver essa tríade intestinal, né? Tríade duodenal, tá? Em que há inflamação dos três ao mesmo tempo. Isso é sério. Então, aqui a gente tem a papila duodenal maior, presente principalmente nos cães e nos equinos, tá? Onde desemboca aí o ducto pancreático, e a papila duodenal menor, onde desemboca aí os ductos acessórios, auxiliares aí, tá? Voltando aí para o intestino, né? A gente estava falando das microvilosidades, que são essas dobras, né? Que elas possuem aí a capacidade de absorção dos nutrientes. E a gente começa a notar a diferença, pessoal, entre o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado, a gente tem umas microvilosidades bem maiores, porque a absorção de nutrientes é maior, né? Então, conforme eu aumento a superfície de contato desses nutrientes, eu começo a ter mais disponibilidade aí de absorver esses nutrientes. Agora, no intestino grosso, essas microvilosidades são bem menores, tá? A camada, ela é mais espessa, mais grossa, tá? Então, a absorção de nutrientes é bem menor. Tudo bem? Já a gente consegue também observar, próximo ao intestino, né, na submucosa, os nódulos linfáticos. Esses nódulos linfáticos, eles ajudam principalmente na defesa. Então, a gente tem linfonodos e nódulos linfáticos importantes aí, permeando, né, nas proximidades das alças intestinais. Falando agora do intestino grosso, né? Então, a gente tem no intestino grosso o seco, o colo e o reto, tá? Sendo que o colo, ainda a gente se divide o colo em cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, tá? O seco, pessoal, eu já comentei com vocês, é aquele tubinho cego, né? É aonde no ser humano a gente tem a famosa apendicite, tá? Que serve lá, segundo os nossos antepassados, para acumular o caroço da azeitona, a semente da melancia, o chiclete que você engole, né? E que desenvolve aí apendicite, tá bem? Isso daí segundo o pessoal passado, tá? Na verdade, pessoal, ele é um tubo cego, tá? Que nos carnívoros ruminantes equinos, ele fica do lado direito do abdômen, na metade direita do abdômen, tá? E nos suínos, na metade esquerda, tudo bem? E também possuem grande diferenciação em relação ao tamanho, tá? Das espécies. E vou deixar para falar mais desse seco, né? Quem vai falar aí de sistema digestório de equinos na nossa apresentação.
Bom, o cólon, pessoal, como eu já falei para vocês, eles têm 3 segmentos: o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente, tá? A divisão, pessoal, é anatômica, tá? Ela é anatômica. E essa divisão, ela é bem observada em cães e gatos. No equino, por exemplo, o cólon ascendente tem 2 alças, tá? Ele forma como se fosse uma ferradura. O transverso é bem curto e o descendente é bem longo, tá? Então, o cólon ascendente, né? Eu tenho o colo ventral direito, cólon ventral esquerdo, cólon dorsal esquerdo e o cólon dorsal direito, tá? Formando essas flexuras aí, flexura external, flexura pélvica e flexura diafragmática. Vamos olhar aqui como é que se divide esse cólon, tá? Então, aqui eu tenho, aqui já é o reto, cadê meu estômago? Eu tenho aqui o seco, tá? Ápice do seco, então, ó, você vê que é um fundo cego aqui, tá bem? Eu tenho um fundo cego. Eu tenho aqui o estômago, o duodeno, o intestino delgado, né, que formando aqui o duodeno, o jejuno e o íleo desembocando aqui no intestino grosso. E aqui, onde eu falei, forma o seco, tá? Depois do seco, eu tenho o cólon ventral direito, eu tenho a flexura external, cólon ventral esquerdo e eu tenho a flexura pélvica, tá bem? Então, flexura pélvica, aqui tá até desenhadinho aqui, escrito aqui, flexura pélvica. Depois, pessoal, eu tenho cólon dorsal esquerdo, quer dizer, dorsal, fica em cima do ventral, tudo bem? Esquerdo. Eu tenho a flexura diafragmática e tenho o colo dorsal direito. Então, não tenho aquele desenho do transverso, tá? Então, eu tenho cólon ventral direito, cólon ventral esquerdo, cólon dorsal esquerdo, cólon dorsal direito. Tudo bem? Depois, eu passo para o colo transverso. Aí sim, eu tenho um colo transverso. E depois, aqui, a parte final, que é o cólon descendente. E o finalzinho aqui, o reto. Falando aqui do reto, né? A gente tem o reto como uma víscera pélvica dorsal, tá? Em que eu tenho uma parte que a gente chama de mesorreto, tá? E aonde ocorre uma dilatação, que é aonde faz lá o estímulo para a defecação, tá? Eu tenho essa ampola retal. E na porção mais externa, eu tenho o esfíncter anal interno e externo, que é formado de uma musculatura densa, né? Que faz realmente a abertura para a defecação, tá? Tenho também os sacos anais ou seio paranal. Então, em volta do ânus, eu tenho 2 glândulas. Aqui nessa imagem dá para mostrar bem clarinho essas 2 glândulas, tá? Que são os sacos anais. Esses sacos anais produzem secreção, tá? Muitas vezes o animalzinho vai cheirar o bumbum do outro, né? Por quê? Por causa do cheirinho emitido por esses sacos anais, tá? E eu tenho aí, encerrando a aula, o epitélio intestinal colunar, que é o epitélio importante aí que reveste toda essa parte retal. Pessoal, a absorção, como eu falei, então, é mais na parte do intestino delgado. Eu tenho absorção no intestino grosso, mas é principalmente a absorção de água, tá bem? No reto, eu ainda tenho certas absorções, tá? Inclusive, eu posso fazer, às vezes, até medicação intrarretal, que eu tenho uma absorção nessa região, mas a absorção é bem menor do que naquela quantidade de microvilosidades que o intestino delgado disponibiliza, tá bem? Bom, essa era a aula que eu tinha, né, para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição aí para retirar dúvidas. Fico aguardando as apresentações para a próxima aula, tá? Dos 2 trabalhos, né? Lembrando aqui, são 2 trabalhos. O trabalho de fisiologia comparativa, em que eu passei para cada grupo um tema para apresentar. E também o trabalho aí de embriologia. O trabalho de embriologia é escrito, tá?
E cuidado com as citações, eu quero trabalho com citações e não com cópias, tá bem? Prestem atenção nisso, qualquer dúvida eu fico à disposição. Um beijo e tchau!